E aí, tudo bem? Eu espero que sim, porque se não tiver, vai ficar, vai ficar. Tem uma mensagem maravilhosa de Deus para você. Não é mensagem minha, não, é mensagem de Deus para você já já. Pelo título que você já está vendo aí no rodapé, a sua segunda chance. Eu posso dizer que é a sua grande chance. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Mas antes, uns recados rápidos para quem é de Potirendaba, onde fica a nossa igreja local. Você pode estar ouvindo de qualquer lugar do mundo, né? Assistindo de qualquer lugar do mundo. Inclusive, deixa eu me apresentar, meu nome é Renato e inclusive pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, essa transmissão. Mas se você é da nossa igreja local em Potirendaba, ou ainda que não seja da Irmandade, mas gosta de ajudar, gosta de fazer o bem, eu te convoco para a Operação Prato Cheio. Como que é isso? Simples, arrecadação de alimentos para a gente fazer cestas básicas e enviar para as pessoas carentes da cidade de Potirendaba, seja da Irmandade, né, da membresia da igreja ou não. Quem estiver precisando e a gente ficar sabendo, nós vamos enviar, tá bom? E como que faz para participar? Bom, você chama a gente no direct, né? Chama aí no inbox, seja do YouTube, do Face ou do Insta, e diz, olha, quero participar da Operação Prato Cheio, quero doar alimento, e a gente vai te explicar como é que faz, tá? Você pode levar, onde você pode levar, ou se tem alguém para ir buscar na sua casa, é simples, basta querer, ok? Segundo recadinho rápido, é sobre as serenatas que continuam na cidade de Potirendaba. Como que é isso? Bom, durante a semana, a equipe de louvor ou as equipes de louvor, inclusive com o pastor e pessoas que vão também levar uma ministração, uma palavra, vão nas casas das pessoas ou vão na calçada das casas, né? Porque não está podendo aglomerar. Então a gente faz ali uma roda longe uns dos outros e canta, toca violão, louva a Deus e persevera na comunhão com os irmãos. A gente normalmente dá uma ligada, fala, olha, podemos ir na sua casa amanhã ou hoje à noite? Só avisa que vai e chega. Mas se você desejar também receber uma visita, você pode comunicar com a gente, inclusive no mesmo direct aí pelas redes sociais, seja Face, YouTube ou Instagram, e fala, quero uma serenata, moro em Poti, é importante morar em Poti porque a gente não pode ir muito longe, né? E pronto, nós vamos na sua casa. É bom para quem recebe, é bom para quem faz, né? Para quem canta e leva a palavra, porque a comunhão acontece nesse momento. Certo? O louvor tá chegando, uma canção linda para a gente cantar junto e já já nós vamos falar da sua grande chance. Continua aqui. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado
estou segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, em nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, em nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Beleza, glórias a Deus por esse louvor, ficou bacana, né? Deus abençoe a cada um desses músicos e cantores que servem no reino. Bom, como eu tinha anunciado, nós vamos falar agora da maravilhosa chance que você e eu nós temos, a segunda chance, não, 4 não, 2, a segunda chance. Gente, nós vamos falar sobre o livro de Jonas, mas antes eu te convido para orar comigo, certo? Vamos entregar ou continuar entregando esse nosso culto ao Senhor? Pai, é em nome de Jesus que nós nos colocamos em vossa presença,
como eu costumo dizer, ainda que longe um dos outros, ainda que em tempos diferentes, já que esse é um culto gravado e meu amigo ou alguém que eu nem conheça esteja assistindo nesse momento em tempo diferente, o Senhor é o Deus onisciente que nos visita em qualquer lugar e em qualquer tempo. É a Ti que nós rendemos louvor, é a Ti que nós cultuamos. E é justamente pelo fato do Senhor ser quem é e ter esse poder tão extraordinário e maravilhoso, é que nós te rendemos glórias e te entregamos a nossa vida e o nosso louvor. E eu te peço agora que conduza essa mensagem que tocou ao meu coração, ministrou em mim primeiro e me pareceu por bem compartilhar com meus amigos, irmãos, nesse momento. Abençoe a cada um, em cada casa, onde eles estiverem, Jesus. Quebranta todos os nossos corações para perceber o seu recado. Amém. Bom, como eu já disse, nós vamos falar sobre a mensagem que nos passa o livro de Jonas. Pois é, o assunto aqui é a grande misericórdia do nosso Pai que aparece nessa história. Sim, porque o protagonista daquele fato é o próprio Deus. E não o Jonas, nem é o grande peixe ou baleia, nem a cidade de Nínive. Nós vamos focar na beleza da soberania e bondade do Eterno em tudo que vai acontecendo ali. E você vai se imaginar dentro dessa história, percebendo que toda a misericórdia que Deus ofereceu ao povo de Nínive, ao profeta Jonas e até ao grande peixe, como a gente vai ver, ele continua oferecendo essa misericórdia para a gente hoje, está disponível para mim, para você, aqui e agora, porque esse é o Senhor que não muda. Ele é o mesmo, sempre. Aleluia por isso. É importante dizer também que esse livro, gente, foi muito criticado, viu, por ter eventos tão miraculosos. Os descrentes acham que é só um conto mitológico, parecido com o que outros povos pagãos contam, né? E esses povos possivelmente contam baseados em Jonas, porque esse livro tem 700 e tantos anos antes de Cristo. É bem antigo. E também tem crentes que não botam muita fé, sabia? Mas consideram, né, as boas lições que esse livro ensina, independente da história ter acontecido mesmo ou não. Olha, eu particularmente acredito que seja real, ou que tenha sido real. E como disse o reverendo Augustus Nicodemos, se a pessoa não consegue ou não quer acreditar que essa história tenha sido real, ela não vai acreditar em mais nada que está na Bíblia. A Bíblia é cheia de milagres, gente. Principalmente a ressurreição de Cristo, o maior milagre de todos, é ou não é? Então, na verdade, o que acontece nesse caso? A pessoa que não quer acreditar na veracidade desses fatos, ou não consegue, nem nas outras coisas que estão na Bíblia, ela tem um problema com Deus. Sim, um problema com o Deus das Escrituras. Afinal, pensa, está escrito que Ele é quem fez tudo, do nada, pelo poder da palavra. Mais miraculoso que isso? Então, que dificuldade esse Deus teria em criar essa situação que a gente vai ler aqui, né? Mas quem que foi esse camarada, esse Jonas? Filho de Amitai. Ele foi um profeta que viveu logo após o Eliseu, perto ali da época de Amós, Oséias, mas ele viveu antes de Isaías, Ezequiel, Jeremias, diferente daquela ordem dos livros que está na Bíblia, né? A ordem dos livros na Bíblia não é cronológica. Isaías, Jeremias, por exemplo, vem antes do que o livro de Jonas, mas o Jonas viveu primeiro. Bom, ele já tinha aparecido também em 2 Reis 14, verso 25, anunciando a palavra de Deus no reinado do Jeroboão II, isso uns 7 séculos antes de Cristo. Ele também profetizou, ali ele profetizou que Deus livraria Israel do domínio da Síria e restabeleceria os seus limites, fato que aconteceu. Portanto, ele era uma pessoa conhecida por ali, o pessoal sabia quem era Jonas. Depois, no Novo Testamento, o próprio Jesus fala dele e de Nínive, em Mateus capítulo 12 e capítulo 16, validando essa história, quando ele compara a sua própria morte e ressurreição com o que aconteceu com Jonas. E lá dizendo que os fariseus do Novo Testamento estavam piores do que o povo de Nínive, porque eles não acreditavam nos milagres que Jesus fazia ali na cara deles, né? Bom, diferente de outros profetas do Antigo Testamento,
O Jonas, ele é enviado por Deus para pregar a uma nação estrangeira, para os gentios, tipo um Paulo do Antigo Testamento. Olha que interessante. Talvez por isso ele rejeita a ordem de Deus no começo. Ainda mais pelo fato de que Nínive ficava na Assíria, diferente da Síria que eu falei antes. Essa Assíria já tinha atacado Israel e provavelmente o Jonas guardava um rancor, sabe, no coração desse povo, um sentimento de vingança. Pois é, então, mesmo o Jonas sendo crente, tinha dentro dele esses sentimentos controversos, né? Essa vontade de fazer justiça, talvez até com as próprias mãos, né? Parecendo com a gente, é ou não é? Em alguns momentos, ou em muitos momentos. Bom, esse livro ele mostra Deus como um missionário, um grande missionário, e com sua misericórdia que vai ao encontro dos perdidos, oferecendo salvação. Como a gente vai ler, todos obedecem à soberania dele. O vento, o mar, o peixe, os marinheiros, o ninivita, a planta, o verme, menos o crente, menos o Jonas. O livro é um chamado ao arrependimento e um desafio para quem já crê em Cristo. Nós estamos dispostos a ter a mesma compaixão que o Senhor teve? No final, você vai ver que o texto termina com uma pergunta que Deus faz e que não foi respondida pelo Jonas. E nós vamos ver qual será a nossa resposta a essa pergunta. Lembrando que no capítulo 1, esse livro só tem 4. No capítulo 1, Deus chama. No capítulo 2, Deus ouve. No 3, Deus perdoa. E no capítulo 4, Deus ama. Vamos fazer assim, ó. Eu vou contando a história e vou comentando para você, tá? E te peço para ir imaginando as cenas porque fica muito mais interessante. No capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava ao porto de lá. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Olha aí. Deus quis enviar o profeta para tentar alertar aquela cidade que tinha 120 mil habitantes, como a gente vai ver no final do livro. Tipo uma catanduva aqui no interior de São Paulo, sabe? Ele disse que a maldade do povo subiu até a sua presença. Olha, então é importante nos lembrarmos que o Senhor não faz acepção de pessoas em sua misericórdia e também não faz na sua disciplina. Ele não tem 2 pesos e 2 medidas. Então, o que ele fez? Ele enviou seu alerta através do Jonas, mas o profeta foi na direção oposta, fazendo uso do seu livre-arbítrio, né? Do seu direito de escolha. Não quero, vou para lá. E Deus, que também tem livre-arbítrio, tem opção de escolha, escolheu perseguir o Jonas. Essa Tarsis era tipo o fim do mundo, muito mais longe que Nínive. O Jonas estava com o coração endurecido, ele estava querendo mais é que aquele povo se desse mal. E você? Você está disposto a abandonar o seu desejo de justiça ou de vingança para poder orar, seja feita a tua vontade? Capítulo 1, verso 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Olha, o crente não obedeceu a Deus, mas o mar obedeceu. Imagina, o Criador do universo te perseguindo. Como é que vai escapar? Nenhuma tentativa de fugir de Deus vai durar para sempre. Pode ter certeza. Capítulo 1, verso 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiravam as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, o Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Ei! Aqueles marinheiros experientes, eles logo perceberam que aquilo era algo fora do normal. E nós percebemos também que tem 2 maneiras de descansar no barco durante uma tempestade. Olha só. Quando você já desistiu de tudo e está fugindo de Deus, querendo morrer, ou quando você confia no Pai que te enviou, como Jesus, lá naquele outro barco, numa outra tempestade, sabe? Então, lembre-se do que Jesus disse em Marcos
4:35. Vamos para o outro lado do mar, antes de entrar no barco. Ou seja, eles iam chegar do outro lado, porque Jesus estava no barco. Ele falou que ia chegar do outro lado, não falou que ia afundar. Capítulo 1, 6. O capitão dirigiu-se a ele, o Jonas, e disse: como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Olha aí, Deus usou um pagão para tentar despertar a consciência do seu profeta que estava no sono da fuga. Como os marinheiros perceberam que era algo sobrenatural, talvez eles imaginaram que alguma divindade estivesse zangada. E como era comum naquela época, inclusive entre os hebreus, com o Urim e o Tumim, em Atos 26, por exemplo, eles lançaram sortes, algo como dados ou búzios. O Deus vivo usou até esses objetos deles para pegar o seu profeta, para cumprir o seu propósito. Olha aí a soberania do Eterno em tudo que acontece, seres vivos e objetos. Capítulo 1, verso 8. Por isso lhe perguntaram os marinheiros para o Jonas: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Né? No meio da tempestade, imagina a cena. Ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, do Deus dos deuses. Eles perceberam na hora ali. O pregador é repreendido pelos pagãos, gente, por fugir de Deus. Olha só. Você vê que coisa? Não é triste, às vezes, quando, de repente, a gente, como crente, se pega numa situação dessa de fragilidade e começa a se lamentar ou ficar entristecido. E aí alguém de fora chega e fala: poxa, não era para você estar contente? Você vive me animando, falando que Deus é bom, agora você está triste aí? Então vamos tomar cuidado com isso. O que acontecia lá? Provavelmente os marinheiros eles eram politeístas, né? Como era comum naquela época. Eles não tinham dificuldade de acreditar em vários deuses. Possivelmente eles imaginaram: esse cara irritou o maior dos deuses, a gente está perdido. Eles então se mostraram mais crentes às suas divindades, mesmo que elas fossem falsas, do que o profeta ao Deus vivo. O Jonas até agora nem tinha orado. Capítulo 1, 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Ele respondeu: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre nós. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra. Quer dizer, eles não tinham ido muito longe ainda. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor. Olha aí: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Impressionante, hein? Aquilo lá foi como um tribunal. O Jonas, ele se viu sem saída nesse julgamento e deu a sua própria sentença: me joga fora. Mas eles tiveram pena dele e ainda temeram ao Deus vivo, como a gente percebeu ali. E você? Já se sentiu assim? Já sentiu um estorvo na vida das pessoas? Querendo ser lançado no fundo do mar? Né? Desejando cair fora da vida? Olha, nesse caso, é importante discernir se essa situação, se essa sensação vem da opinião dos outros ao seu respeito ou de alguma desobediência à palavra de Deus da sua parte. Ali em Jonas, Deus estava regendo soberanamente toda a situação para que aquilo ali servisse mais tarde de testemunho aos seus conterrâneos israelitas.
Porque aquele povo era preconceituoso com as outras nações. Eles eram exclusivistas, né? Deus quer salvar só nós. E a mensagem também foi escrita, a situação toda ocorreu, para que essa mensagem bendita chegasse até nós hoje, nos ensinando essas lições. Bom, capítulo 1, 17. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Capítulo 2 agora, verso 1. Lá, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos das mortes, até os fundamentos dos montes. A terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Perceba que quando começou a fugir de Deus, o que aconteceu? O Jonas despencou em todos os sentidos, espiritual e físico. Ele desceu para o porto de Jope, depois desceu para o porão do navio, aí parou de orar e desceu para o fundo do mar, que é pior do que o fundo do poço. Só então ele se rendeu a Deus e voltou a clamar. Repara que na oração ele nem pede nada, ele só agradece. É tipo um salmo, né? Um cântico. E nós? Será que nós precisamos esperar afundar tanto assim para nos reconciliar com o nosso Criador e Pai? O Jonas tinha desistido de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Ele não desiste de você, como diz aquele louvor do Anderson Freire. Outra coisa interessante é que o Senhor, em sua soberania, já tinha enviado o peixe antes mesmo do Jonas clamar, né? Talvez porque ele já sabia que ele iria orar, que ele iria agradecer. Ou seja, pode ser que o seu Pai, que o nosso Pai, já esteja providenciando o seu socorro. Porque depois dessa mensagem aqui, você vai poder ir para o seu secreto, para o seu quarto, orar e clamar. E o Pai já sabe disso. Já está providenciando a tua bênção. Olha que lindo. Nesse episódio, é possível que o profeta tenha morrido mesmo, né? Tenha morrido com tudo isso. Imagina. Cair no mar, e até o fundo, como está escrito. Ser engolido pelo peixe. Talvez tenha morrido. E Deus o tenha ressuscitado. Afinal, Jesus usou essa história como exemplo para sua própria morte e ressurreição. Capítulo 2, 10. E o Senhor deu ordens ao peixe. O Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Lembra que lá no começo eu falei que essa história fala da misericórdia de Deus para com todos, até para com o grande peixe? Então, imagina o alívio que esse bicho teve quando colocou aquele homem indigesto para fora. Bom, se no capítulo 1 Deus chama, no capítulo 2 Deus ouve. E agora no capítulo 3, Deus perdoa. Verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, né? Depois dele sair do peixe ali. Bom, dessa frase aí, de que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, foi que eu tirei o título dessa mensagem. A segunda chance, né? Ou a sua melhor chance, a sua grande chance. Porque é maravilhoso receber uma nova oportunidade, né, gente? Mesmo que a gente tenha desobedecido ou afrontado a Deus como esse homem. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, como diz o livro de Lamentações, lá no capítulo 3. Se o tentador te diz, você pecou, você falhou,
se sente longe de Deus, e aí vem o tentador. Ih, agora não tem mais jeito. Ih, Deus não vai mais te ouvir. Você pode repreendê-lo em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor nos dá, e clamar pelo Pai, mais uma vez, que Ele vem. Ele é esse Deus que oferece a segunda chance. Capítulo 3, verso 2. A ordem de Deus foi a mesma de antes. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se uns 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Olha, reparei que mesmo querendo salvar aquele povo, a palavra do Senhor, conforme ali a gente leu o verso 4, a palavra de Deus é apenas uma sentença de destruição. Não aparece no texto nenhuma oferta de escape, nenhuma palavra, se vocês se arrependerem. Mas isso acontece porque Jonas não é o dono da mensagem. Ele só tinha que anunciar. E o próprio Espírito de Deus é que ia fazer o resto, quebrantando os corações. Nenhum pregador tem autorização para mudar a mensagem, mesmo que discorde dela. Capítulo 3, 10. Deus viu o que eles fizeram e como eles abandonaram seus maus caminhos. Então, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha, é importante a gente ter em mente aqui que o Criador, que está fora do tempo criado, ele é soberano. Isso é soberania divina, ou seja, ele já sabia que eles iam se arrepender. Mas como o texto bíblico, mesmo sendo inspirado, é escrito por homens, para homens, ele usa uma linguagem humana, dizendo Deus se arrependeu. Mas o Senhor, gente, não é alguém que erra para que precise voltar atrás depois de se arrepender. Nesse verso fica a lição de que onde existe arrependimento, onde as pessoas são quebrantadas ou se permitem ser quebradas, existe a oferta de perdão. É a maravilhosa segunda chance. Esse episódio aí foi o maior avivamento do Antigo Testamento. 120 mil pessoas salvas de uma vez só. Deus usa a simples mensagem de um profeta rabugento para fazer algo muito grande. Aleluia por isso. Bom, se no capítulo 1 Deus chama, no capítulo 2 Deus ouve, no capítulo 3 Deus perdoa. Agora, para finalizar, no capítulo 4 Deus ama. Verso 1. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Que isso? Mesmo diante do maior fenômeno de evangelismo mundial, o Jonas, ao invés de se alegrar, explode em ressentimentos. Ele preferia morrer de novo a ver os seus desafetos viverem. Que coisa, né? Mesmo ressuscitado, vamos dizer assim, ele ainda não tinha sido curado. Senhor, que mente exclusivista. Que Deus nos livre, né, gente? De ficar com raiva quando ele salva pessoas que a gente acha que não merece.
Sim, porque isso pode acontecer se a gente for muito religioso e pensar que por nossos serviços, né, depois de uma conversão, a gente vai ter mais crédito com Deus. A verdade é que ninguém merece. Como diz o Salmo 14 e Romanos 3, citando esse salmo, não há um justo sequer. É tudo pela graça do Pai, não pelas obras, para que ninguém se glorie. E também, mesmo que a gente tenha uma vida inteira de serviço a Deus e alguém no seu último suspiro clame pela misericórdia e seja salvo, a gente no céu não vai ficar nervoso com isso, não. Não pode ficar nervoso com isso. Lembra do ladrão na cruz? No último segundo, sem ter feito nenhuma obra, foi salvo pelo Senhor. Isso é misericórdia. Bom, aí Deus leva Jonas para a terapia, aqui no fim da história. Capítulo 4, verso 4. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Tem motivo para ficar assim? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, de Nínive. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para lhe dar sombra, para fazer sombra em cima dele e livrá-lo do calor, e o Jonas ficou muito alegre. Claro. Olha aí, da primeira vez, quando Deus chamou, ele quis sumir e não respondeu nada. Agora, ele também não responde essa pergunta de Deus. Só que ele fica mais perto da cidade dessa vez, né? Só que ele ainda queria ver o circo pegar fogo, pelo que a gente entende aqui. Mas o que vai pegar fogo é outra coisa. Olha aí o capítulo 4, verso 7. Na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta para atacar a planta de modo que ela secou. Aí, ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer de novo e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Tá cara ruim, hein? Tá sempre de cabeça quente. Agora, literalmente, né? Ainda bem que nós temos um pai muito paciente, né, gente? Capítulo 4, verso 10. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado nem feito ela crescer, ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Jonas, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, ou seja, não tem discernimento, além de muitos rebanhos. Eu não deveria ter pena dessa grande cidade? E acabou o livro de Jonas. Pois é, como eu disse no começo, o texto termina com essa pergunta de Deus para Jonas e, de novo, ele não responde. Pelo menos, não está escrito nada. Então, a pergunta acaba vindo para a gente. Será que às vezes nós não pensamos que sabemos mais que Deus? Ou que a nossa vontade é melhor que a dele? Para nós mesmos ou até para os outros, né? Esse profeta, ele chamou uma cidade inteira ao arrependimento, mas parece que ele mesmo não se arrependeu. Olha, sinceramente, eu espero que ele tenha entendido e respondido positivamente essa última pergunta de Deus e tomado jeito. Mas não tem como a gente saber, né? Mais importante agora é a resposta que nós vamos dar a nós mesmos a essa pergunta do Senhor e também responder a Ele mesmo, ao Pai soberano, que tudo sustenta e a tudo vê. Responder essa pergunta dele. Será que eu não posso ter misericórdia de quem eu quero? Inclusive de você? Depois da gente ver nessa história, e também no Evangelho de Jesus, principalmente, o tamanho da misericórdia e do amor desse Pai pela humanidade toda, por nós, eu oro para que a gente agarre, com todas as forças, essa segunda chance maravilhosa de corresponder ao amor dele e a amar as Nínives para onde Deus nos mandar, né? Mas olha, é possível também que a gente agora esteja em uma Nínive carecendo dessa misericórdia e nem perceba.
Eu fico por aqui. Eu desejo que você tenha uma ótima semana e que a graça do Eterno esteja sempre com você, sempre sobre sua família. Um grande abraço e até a próxima.